Olá, nossa reflexão será sobre Mateus, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, versículo 1 até o versículo 16. Eu vou ler o versículo 15 apenas, mas eu o convido a ler toda a passagem, uma parábola de Jesus, chamada a parábola dos trabalhadores na vinha. Mateus 20, 1 a 16. O versículo 15 diz assim: Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Prezados ouvintes da palavra, o vocábulo evangelho, a palavra evangelho, pode se referir a duas coisas bastante distintas. Pode se referir a um certo grupo de livros que nós chamamos evangelhos, como o Evangelho de João, o Evangelho de Lucas ou o Evangelho de Mateus. Na verdade, Evangelho segundo Mateus, que nós acabamos de ler. Mas quando dizemos o Evangelho, com E maiúsculo, o Evangelho, nós podemos estar também fazendo referência não a um livro, mas à mensagem central do Novo Testamento, a mensagem acerca de Cristo e acerca da graça de Deus, a boa nova da graça de Deus em Cristo Jesus, o Senhor, que foi enviado por Deus, o Pai, para nos salvar, que promove perdão para os nossos pecados, que nos reconcilia com Deus. Evangelho, em grego, evangelion, significa literalmente a boa notícia, as boas novas. E que boa notícia é esta? E por que ela é boa? Ela não é boa porque existe uma nova religião no mercado das religiões. Há muitas religiões disponíveis para nós, seres humanos, desde sempre. Antigas, novas. Uma nova religião não seria uma boa notícia, mas uma velha noção, uma ideia tão antiga quanto o mundo e nem por isso boa. Muito pelo contrário, mas o Evangelho, entendido como o querigma do Novo Testamento, a mensagem, a proclamação que o Novo Testamento faz, não é uma religião, não é o cristianismo ou até mesmo os cristianismos como religião ou um grupo de religiões. Na verdade, o Evangelho é algo bem diferente. É a boa notícia e, na verdade, algo novo, algo inusitado, até escandaloso, a graça de Deus, o favor não merecido que Deus nos outorga em Cristo Jesus. Isto é realmente bom, isto é realmente excelente, uma excelente notícia, que é tudo sobre graça, tudo é graça. O Evangelho é a boa notícia de que Deus nos amou, e nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele, qualquer um, que nele confiar, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele graciosamente providenciou perdão e reconciliação. Deus
por sua generosidade, nos abençoou, ao ponto de que não precisamos de nenhuma religião, nenhuma mera religião, mera religiosidade, porque agora nós temos Cristo. Cristo, a expressão exata do amor de Deus por nós, a expressão exata da sua graça. É tudo sobre graça. O Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo. E como fomos feitos livres, verdadeiramente livres, libertos do domínio do pecado, libertos da culpa do pecado e dos constrangimentos da religião. Porque toda religião é uma tentativa de ganhar o favor de Deus. De uma forma ou de outra, chegar por empenho, por mérito, por esforços humanos, até a presença de Deus. Cristo é o Evangelho. É Deus que veio até nós. Não é um caminho de ascensão, é o reverso disso. É tudo sobre graça. Não precisamos de um caminho de ascensão, porque Deus se fez gente, se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Em Cristo nós recebemos um dom generoso, um dom como nenhum outro. Em Cristo nós recebemos perdão, nós recebemos santidade. Em Cristo nós recebemos a paz com Deus e a reconciliação e a promessa da glória eterna, a promessa da glorificação. Quão generoso Deus provou ser. Quão generoso é Deus para com seu povo, para com os seus escolhidos, para conosco. Quão generoso é Deus para com todos aqueles que recebem o seu dom maior. A palavra evangelho também se refere a certos livros, e isso pode causar alguma confusão. Esses livros falam de Jesus Cristo, o dom generoso de Deus. Cada evangelho tem uma ênfase diferente. Mateus, o evangelho que estamos estudando, foca em Cristo Jesus como nosso Rei, o Filho de Davi, o Messias prometido, o Messias esperado, o ungido de Deus. Uma das questões que aparecem em Mateus e que é repetida várias vezes, qual é a natureza, qual é o caráter do reino de Deus? Do reino dos céus, é a expressão que Mateus usa. Jesus responde a essa questão de diferentes maneiras. Ele, por exemplo, a responde no Sermão da Montanha, muitas vezes chamada de a Constituição, a Carta Magna do Reino. Ele responde no Sermão do Monte com a sua reinterpretação da lei mosaica. Mas, acima de tudo, Cristo responde a esta pergunta acerca do reino dos céus através das suas parábolas, aonde ele deixa claro que é tudo sobre graça. Esta parábola que lemos é uma das chamadas parábolas da graça, que Jesus costumava contar aos seus ouvintes e aos seus discípulos. Examinemos um pouco mais cuidadosamente para ver do que ela trata.
Mas eu posso adiantar para vocês que é tudo sobre graça. A parábola fala de uma vinha, um símbolo comum do povo de Deus. E fala do Senhor da vinha, o dono da vinha, que não pode ser nenhuma outra pessoa que não o próprio Deus. E fala dos trabalhadores que são contratados, chamados, convocados para trabalhar na colheita. Esses somos nós, que estamos sendo chamados para sermos servos do Senhor, servos do Senhor da vinha. Durante os tempos da colheita em Israel, os donos de terra precisavam de trabalhadores a mais para poder fazer a colheita. E a parábola fala desse mercado, dessa praça central, onde as pessoas aguardavam para serem contratadas. Talvez possamos pensar nessa praça como o mundo, a sociedade humana, onde as pessoas aguardam o chamado do Senhor da vinha. O dia de trabalho naquela época levava 10 a 12 horas, e é por isso que na parábola nós temos essa clara separação do dia, das 6 da manhã às 6 da tarde. Um dia de trabalho, a primeira hora às 6 da manhã, a 12ª hora às 6 da tarde. E eles foram sendo contratados desde a primeira hora, por 1 denário, pelo dia de trabalho. Alguns foram chamados na terceira hora, às 9 da manhã, outros ao meio-dia, outros às 3, e alguns na 11ª hora, e que se tornou uma expressão, uma expressão literária, a 11ª hora. Os trabalhadores eram pagos no final da jornada. Terminado o trabalho do dia, eles receberiam, então, 1 denário, o valor do seu trabalho, combinado pela manhã com o Senhor da vinha. Mas eis que eles começam a reclamar. Eis que eles estão rancorosos, ressentidos com o dono da vinha, porque aguentaram o calor do dia, trabalharam sob o sol por 12 horas, talvez por 9 ou 6 horas, para receber 1 denário, e alguns trabalhadores, tendo chegado às 5 da tarde para a colheita, trabalharam apenas 1 hora e receberam também a mesma quantia. E eles estão rancorosos, estão aborrecidos, irritados e reclamando. Talvez não tenham percebido, mas estão reclamando da generosidade do Senhor. Porque há quem seja rancoroso e há quem seja generoso, como o próprio Deus é generoso, porque é tudo sobre graça, a graça de Deus. O senhor Davi insiste nesta história e os admoesta, dizendo que ele não está trapaceando ou sendo injusto, ele está sendo generoso, porque pagou a eles o que combinou, mas foi generoso para com todos,
mesmo aqueles que foram chegando mais tarde para o trabalho. Ele não pode fazer o que bem quiser com aquilo que lhe pertence? Assim também nós pertencemos ao Senhor da seara, nós pertencemos a Deus. O Senhor da vinha, então, envergonha aqueles que reclamam, mostrando a eles que estão reclamando acerca da sua benevolência. Eles querem justiça, mas eles não entendem que a graça vai além da justiça. A graça tem a ver com generosidade. Os atos do Senhor da vinha vão além da equidade e da justiça. Ele é gracioso. É tudo sobre graça. A mensagem é clara nessa passagem. Os dons de Deus são distribuídos não porque nós os merecemos. Ninguém chega a merecer o favor de Deus, mas sim porque Deus é gracioso. Graça é o favor imerecido de Deus, assim como misericórdia é não receber o castigo que mereceríamos, mas que Deus, na sua compaixão, dele nos poupa. No reino de Deus, a força motriz não é mérito, não é habilidade, como acontece na sociedade, no mundo em que vivemos. Podemos chamar isso do reverso, das reversões que o reino de Deus traz. Existe um provérbio que serve de parênteses para toda essa parábola. Os últimos serão os primeiros. No começo e no fim da parábola, o provérbio é citado. Jesus provavelmente repetia-o várias vezes, em várias ocasiões, porque ele aponta para esta característica do reino de reverter as coisas que normalmente têm validade no mundo, na sociedade em que vivemos. Toda vez que o assunto é o reino de Deus, nós encontramos na Bíblia essa palavra de reversão de valores. Os critérios do reino são, portanto, diferentes. A graça de Deus triunfa sobre todas as noções costumeiras que temos de que os ricos e os poderosos e os proeminentes e os talentosos continuarão sendo a ser e a ter a primazia. Aqueles que se aproximam de Deus como crianças, com a confiança de uma criança, estes são recebidos e encontram promoção dentro do reino, pois este é o critério do reino. A humildade, a simplicidade, a confiança de uma criança. Aqueles que são humildes são exaltados, e aqueles que se exaltam serão trazidos à humildade. A igreja antiga interpretava esta parábola primeiramente como uma referência aos gentios que chegam ao reino de Deus depois dos judeus. Quem eram os gentios? Todos os estrangeiros, todos os não-judeus. Isto é um aspecto central do Evangelho. Jesus Cristo abre as portas do reino de Deus
para todas as pessoas do mundo, todas as etnias, todos os povos, todas as raças. Em segundo lugar, os pais da igreja compreenderam que essa parábola falava também dos diferentes momentos na vida de uma pessoa no qual o indivíduo chega a Deus por meio de Cristo e adentra o reino. Alguns nascem em famílias cristãs, outros vêm a Cristo durante a sua juventude, e alguns quando já estão mais velhos, e alguns no seu leito de morte. E então os pais nos alertam que todos recebem a mesma recompensa e os benefícios generosos das mãos graciosas de Deus. Porque é tudo sobre graça, afinal de contas. E, no entanto, os pais também notaram que existe rancor e ressentimento, mesmo dentro da igreja. Os primeiros, claro, os próprios judeus, que recusaram a Jesus Cristo como Senhor e como Messias, e que recusaram o evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus, rancorosos da graça de Deus para com os gentios. Mas Paulo é claro que o evangelho é para todos aqueles que recebem a salvação de Deus pela graça e mediante a fé. Mas, posteriormente, os séculos foram passando e os crentes de longa jornada passaram a ter rancor e ressentimento contra aqueles que viviam as suas vidas mergulhados no pecado, na devassidão, nas piores formas de conduta e de estilo de vida, e que depois chegavam a Cristo tardiamente, já no tempo da velhice, e ainda hoje encontramos ressentimento por parte de muitos ocidentais, quando percebem com rancor que outros grupos étnicos, que outras nações, que outras raças têm sido salvas e abençoadas por Deus com a salvação em Cristo e o derramar do Espírito Santo. E uma nova cristandade vai surgindo. Quando a Europa mergulha no ateísmo e no secularismo, e a América do Norte vai se esquecendo dos valores do reino, uma nova cristandade vai surgindo nos rincões mais afastados do mundo, na África subsaariana, no Extremo Oriente. Há 3 importantes lições acerca de Deus nessa parábola, e com elas eu concluo esta mensagem. Primeiramente, a parábola nos lembra que Deus procura servidores. Deus procura servos, pessoas para trabalhar na sua vinha, que colaborem com Ele, para ser seus instrumentos, a partir dos quais Ele opera sobre o mundo. Quero deixar bem claro que quando falo aqui em colaboração, não é sobre a nossa própria salvação. Eu não estou falando sobre o chamado sinergismo soteriológico, porque é tudo graça. E como reformado que sou, creio no monergismo e a salvação exclusivamente pela operação de Deus. Mas,
quando somos salvos pela graça, mediante a fé, não pelas obras, não pela obediência à lei, não por atos meritórios, não por obras de caridade, ainda que o amor seja a marca do cristão, ainda que os atos de misericórdia são esperados daqueles que vivem em Cristo, nascidos de novo em Cristo Jesus, o que estou dizendo é que somos salvos para uma tarefa e que Deus quer amar e trabalhar através de nós para abençoar outros. Isso é a consequência natural de sermos do povo de Deus. Somos servos de Deus. Somos missionários no mundo. Temos uma missão, a missão da igreja. Porque quando somos salvos por fazer parte da igreja de Cristo. Em segundo lugar, nós aprendemos que Deus é imprevisível, que os caminhos de Deus são misteriosos, que a justiça de Deus opera de formas que nós muitas vezes não podemos compreender, que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, como diz o profeta Isaías, que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Pensamos, às vezes, Deus como se fosse uma pessoa como nós, apenas mais sábia, mais justa, mais forte, maior em todos os sentidos. Mas isso coloca Deus apenas diferente de nós quantitativamente, quando, na verdade, ele é qualitativamente diferente de nós, que somos humanos, enquanto ele é divino. E essa diferença qualitativa é uma infinita diferença qualitativa. Meus pensamentos não são os seus pensamentos, meus caminhos não são os seus caminhos, declara o Senhor. Isaías 55. Terceiro, e mais importante, aprendemos nesse texto que Deus é generoso, que Deus é gracioso. Aqueles que se arrependem e chegam a Ele receberão perdão. Ele os salvará, Ele os abençoará. Aqueles que confiam na sua misericórdia oferecida a todos em Cristo Jesus, na expiação dos pecados pelo sangue de Cristo, Ele perdoará, Ele salvará, Ele abençoará. E todos aqueles que, reconciliados com Deus em Cristo, todos que receberam ao Senhor Jesus Cristo em seu coração, todos que se renderam ao amor de Deus, Ele os perdoará, Ele os salvará, Ele os abençoará. Serão abençoados pelo Senhor da vinha, pelo Senhor dos céus e da terra. É triste saber que há quem se posicione rancorosamente diante disto, com ressentimento diante da generosidade do Pai, da generosidade do Senhor da vinha, que não se alegram, que não exultam, que não se regozijam com a misericórdia e a graça que Deus tem para com os pecadores. São rancorosos, ressentidos, porque viveram toda a sua vida na igreja, enquanto outros não. Outros sempre cometeram pecados e viveram estilos de vida
vis, eles se ressentem de que Deus seja gracioso também para com outras raças, outros povos pagãos, idólatras, que nunca se preocuparam, que nunca ouviram falar do Evangelho e que agora, de repente, recebem chuvas de bênçãos e são recebidos no reino. Vieram tão mais tarde, assim como os aborígenes, indígenas do mundo todo, que sofrem tanto preconceito, tanta violência, tanta injustiça, feita pela mão daqueles que se dizem cristãos. Deus é imprevisível, mas sempre justo e sempre vitorioso. Deus está chamando colaboradores para cumprir, para terminar a sua missão. Não é a igreja que tem uma missão, é, na verdade, a missão de Deus que convoca uma igreja, que chama uma igreja para si, que cria a igreja para que ela se engaje na missão. A missão de Deus não é apenas pregar o evangelho da salvação. Envolve também trazer alívio aos sofrimentos dos povos, oportunidades de crescimento e prosperidade, e justiça social. É uma missão integral, uma missão completa, que traz aos povos o pão da vida, que cura a alma, mas também o pão que mata a fome do corpo. É a restauração da alma e do corpo. É uma restauração espiritual, mas também é uma restauração das relações humanas. É uma restauração plena de toda a criação. Como Paulo diz em Romanos 8, talvez você não saiba, mas a verdade é que a Igreja de Cristo sempre se envolve na ação missionária. A Igreja de Cristo é missional e não há como não ser e continuar sendo verdadeiramente a Igreja invisível do Senhor. Deus é generoso, distribui sua graça a todos os povos do mundo e a nós todos também. Sejamos instrumentos da graça divina. Sejamos canais da graça divina. Sejamos graciosos para com todos ao nosso redor. Não sejamos rancorosos. Não sejamos ressentidos. Não sejamos preconceituosos. Não tenhamos um olhar mau, porque Deus é bom. Não tenhamos um olhar ressentido por causa da graça e da misericórdia de Deus. Pelo contrário, vamos louvar o seu nome. Vamos louvá-lo pela sua generosidade. Vamos louvá-lo pela sua prontidão para perdoar. Vamos louvá-lo pela sua maravilhosa graça. Amém? Deus os abençoe.